Capítulo 3. Autossugestão. Ementa. Para resultados assombrosos, faça o que a parte mais profunda da mente trabalhe para você. Apoia com o poder da emoção e verá que a combinação é impressionante. Autossugestão é um termo que se aplica a todas as sugestões e estímulos auto-administrados, que alcança a mente através de 5 sentidos. Em outras palavras, a autossugestão é a sugestão a si mesmo. É um instrumento de comunicações entre a parte da mente em que tem lugar o pensamento consciente e que serve como ponto de ação ao subconsciente. Através do pensamento dominante, que permitimos que permaneçam no consciente. Seja pensamentos negativos ou positivos, não importa. O princípio da autossugestão alcança voluntariamente o subconsciente, influenciando com os tais pensamentos. A natureza fez o homem de tal modo que ele tem um controle absoluto sobre o material que lhe chega ao subconsciente, através dos 5 sentidos, embora isso não seja uma afirmação de que o homem exerça sempre esse controle. Na grande maioria dos casos, ele não exerce, o que explica por que tantas pessoas atravessam a vida na maior pobreza. Lembre-se do que foi dito sobre o subconsciente, que parece um pedaço fértil no jardim, no qual as ervas daninhas crescerão em abundância, se as sementes mais desejáveis não forem ali plantadas. A autossugestão é um instrumento de controle, através do qual o indivíduo pode alimentar voluntariamente o subconsciente, com pensamentos de natureza criadora ou então por negligência, permitir que pensamentos destrutivos cheguem ao rico jardim da mente. Subtítulo: O poder monetário da emoção. Você recebeu instruções no último dos 6 passos descritos no capítulo sobre o desejo. No sentido de ler em voz alta, 2 vezes por dia, sua declaração por escrito do desejo por dinheiro e ver se sentir-se desde já de posse dele. Seguindo as instruções, você comunica o objeto de seu desejo diretamente ao subconsciente no espírito de fé absoluta. Pela repetição do processo, você cria voluntariamente hábitos de pensar favoráveis ao esforço de transformar o desejo em seu equivalente monetário. Volte aos 6 passos descritos no capítulo sobre o desejo. Leia-os com atenção novamente, antes de prosseguir. Depois, ao chegar nesse ponto, leia com cuidado as 4 instruções para a organização do grupo da mente superior, descritos no capítulo do planejamento organizado. Comparando essas 2 espécies de instruções com o que foi dito sobre a autossugestão, você, é claro, verá que as instruções envolvem a aplicação do princípio da autossugestão. Lembre-se, pois, ao ler em voz alta a declaração do seu desejo, através do qual estará tentando desenvolver uma consciência do dinheiro, que a simples leitura das palavras não tem importância, a não ser que sejam conjugados à emoção ou sentimento. Esse fato é de tal importância que permite repetição em quase todos os capítulos, uma vez que a falta de compreensão disso é a razão principal da maioria das pessoas que tenham que aplicar o princípio da autossugestão não conseguirem resultados satisfatórios. Palavras simples, despidas de emoção, não têm influência sobre o subconsciente. Você não obtém resultados apreciáveis enquanto não aprender a alcançar o subconsciente com pensamentos e palavras ditas, que têm que ser emocionalizadas com fé. Não desanime se não puder controlar e dirigir suas emoções na primeira tentativa que fizer. Lembre-se de que não existe a possibilidade de obter algo de graça. O preço da capacidade de influenciar o subconsciente é persistência eterna. Ao aplicar os princípios aqui descritos, você simplesmente não pode desenvolver a desejada capacidade por um preço mais baixo. Você somente deve decidir se a recompensa pela qual está lutando, a consciência do dinheiro, vale o preço que deve pagar pelo esforço. Sua capacidade de usar o princípio da autossugestão dependerá em grande parte na sua capacidade de concentrar-se num dado desejo, até que ele se torne obsessão ardente. Subtítulo:
Veja-se ganhando dinheiro. Quando você começar a seguir as instruções relativas aos 6 passos descritos no 2º capítulo, será necessário usar o princípio da concentração. Permita oferecer aqui sugestões para o uso efetivo da concentração. Quando você começar a seguir o primeiro dos seus passos, que lhe indica, fixa na quantia de dinheiro, por concentração ou fixação da atenção, com os olhos fechados, até conseguir ver novamente, realmente o aparecimento físico do dinheiro. Faça ao menos uma vez por dia. Ao fazer esses exercícios, siga as instruções dadas no capítulo da fé e veja realmente de posse do dinheiro. Eis um fato muito significativo. Ou seja, o subconsciente aceita qualquer ordem dada no espírito de absoluta fé e age de acordo com essas ordens, embora elas muitas vezes tenham de ser apresentadas, reapresentadas pela repetição antes de serem interpretadas pelo subconsciente. Seguindo a declaração anterior, considere a possibilidade de usar um truque perfeitamente legítimo para o subconsciente, fazendo crer, porque você o crê, que você precisa ter a quantidade de dinheiro visualizada, que esse dinheiro já está à sua espera, que o subconsciente deve fornecer-lhes planos para a aquisição do dinheiro que é seu. Passe sua imaginação o pensamento sugerido no parágrafo anterior e veja que sua imaginação pode ou irá fazer para criar planos práticos de acumulação de dinheiro através da transmutação do seu desejo. Subtítulo: A inspiração será seu guia. Não espere por um plano definido, através do qual você pretende trocar serviços ou mercadorias pelo dinheiro visualizado. Comece logo a ver de posse do dinheiro, exigindo, esperando, nesse meio tempo que o subconsciente lhe forneça o plano ou os planos que necessita. Esteja alerta, pois assim que os planos aparecerem, você deve pô-los em ação imediatamente. Eles aparecerão, de certo, como um lampejo em sua mente, através do sentido sobre a forma de inspiração. Trate-o com respeito e comece a agir assim que receber. No quarto dos 6 passos, suas instruções foram as seguintes. Crie um plano definido para levar a cabo o seu desejo. Comece já a pôr um plano em ação. Siga essas instruções de maneira pela qual vem descrita no parágrafo anterior. Não confie na razão, ao criar seu plano de acumulação de dinheiro pela transformação do desejo. Sua faculdade de raciocínio pode ser preguiçosa, e se você pender totalmente dela para servi-lo, poderá desapontá-lo. Ao visualizar o dinheiro que pretende acumular com os olhos fechados, veja-se prestando serviço ou entregando a mercadoria que deseja dar em troca desse dinheiro. Isto é muito importante. Subtítulo: Agora, seu subconsciente começa a trabalhar. As instruções dadas em relação aos 6 passos no 2º capítulo serão agora resumidas e combinadas com os princípios de que trata o presente capítulo. Como se segue? Número 1. Vai a algum lugar tranquilo, de preferência à noite, quando estiver na cama, ou onde não será perturbado ou interrompido. Feche os olhos, repita em voz alta, para que possa ouvir suas próprias palavras. A declaração escrita da quantidade de dinheiro que pretende acumular, o limite de tempo para sua acumulação e uma descrição do serviço ou mercadoria que deseja dar em troca do dinheiro. Ao seguir essas instruções, veja-se já de posse do dinheiro. Por exemplo, suponhamos que você queira acumular R$50 mil até 1º de janeiro, daqui a 5 anos, que você pretende prestar serviços pessoais em troca do dinheiro na qualidade de vendedor. Sua declaração escrita de propósito deve ser assim: a 1º de janeiro de 2023, terei em meu poder R$50 mil, que me chegarão em várias quantias, de tempos em tempos, nesse interim. Em troca, darei o serviço mais eficiente que sou capaz, na maior quantidade possível e a melhor qualidade possível, como vendedor de... Aí, por exemplo, o autor ele dá um exemplo, você se adequará conforme o que você vai oferecer em troca, né? Mas sigamos a leitura. Descreva o serviço ou a mercadoria que pretende vender. Por fim, acredito que terei esse dinheiro em meu poder. Tão forte é a minha fé
que vejo esse dinheiro diante dos meus olhos agora. Posso tocar com as mãos e está esperando ser transferido para mim no momento e na proporção em que irei entregar o serviço que pretendo dar em troca. Estou aguardando um plano para acumular esse dinheiro e eu seguirei o plano quando tiver recebido. Número 2. Repita o programa noite e dia até poder ver em sua imaginação o dinheiro que pretende acumular. 3. Coloque uma cópia por escrito na declaração, onde possa ver noite e dia e ler antes de dormir, assim como ao levantar, até decorá-la. Lembre-se, ao seguir essas instruções, que você está aplicando o princípio da autossugestão, com o propósito de dar ordem ao subconsciente. Lembre-se também que seu subconsciente agirá de acordo com essas instruções se forem emocionalizadas e dadas com sentimento. A fé e a emoção mais forte é mais produtiva. Siga as instruções dadas no capítulo sobre a fé. Essas instruções podem aparecer a princípio abstratas. Não se perturbe com isso. Siga-as, por mais abstrata e pouco prática que possa parecer no início. Logo virá o tempo, se você fizer como foi ensinado, em espírito e nas ações, em que um universo de poder se revelará aos seus olhos. Subtítulo: Porque você é o senhor do seu destino. Ceticismo em relação a todas as ideias novas e características de todos os seres humanos, mas se você seguir as instruções esboçadas, seu ceticismo logo será substituído por crença, que por sua vez se cristalizará em fé absoluta. Muitos filósofos afirmam que o homem é o senhor do seu destino terreno, mas a maioria deixou de dizer por que é senhor. A razão pela qual o homem é senhor do seu status terrenos, especialmente seu status financeiro, está perfeitamente explicada nesse capítulo. O homem pode se tornar senhor de si mesmo e do ambiente que cerca, porque tem o poder de influir sobre o subconsciente. A verdade façante de transmudar desejo em dinheiro envolve o uso da autossugestão como instrumento pelo qual se pode alcançar e influenciar o subconsciente. Os outros princípios são meros instrumentos, como os quais se aplica a autossugestão. Conserve esse pensamento em mente e você estará sempre consciente do papel importante que o princípio da autossugestão desempenha nos seus esforços de acumular dinheiro, pelos métodos descritos nesse livro. Depois que tiver lido o livro inteiro, volte a este capítulo, seguindo em espírito e em ação a seguinte instrução. Leia o capítulo inteiro em voz alta, todas as noites, até convencer-se completamente de que o princípio da autossugestão é sólido, capaz de conseguir tudo o que foi exigido. Ao ler, sublinhe com lápis todas as sentenças que impressionaram-lhes. Por fim, o autor, sempre no final de qualquer capítulo, ele gosta de destacar algumas partes interessantes que ele julga necessário para a sua aprendizagem. Pontos a fixar. Você tem um sexto sentido, mas basta-lhe os 5 sentidos comuns para controlar os pensamentos que chegam ao subconsciente. Feito isso, o impulso subconsciente em direção à prosperidade não deixa lugar para a pobreza. Quando as emoções o ajudarem realmente a ver, sentir o dinheiro nas mãos, este pode lhe chegar de fontes nunca mais possíveis. Fixe uma quantia definida como objetivo e que seja bem grande. Fixe também um limite de tempo. Quando o subconsciente lhe der planos, comece imediatamente a trabalhá-lo. A inspiração é preciosa, deve ser usado de pronto. Esperar pelo tempo certo poderá derrotá-lo. 3 processos simples fazem-no senhor da autossugestão. Siga as instruções ao pé da letra e será o senhor do seu destino. Toda adversidade traz consigo a semente de um benefício maior.